Meu nome é Ana Mendes, e ainda me lembro da opressão daquela sala no dia em que meus pais leram o testamento. O ar trazia um leve cheiro de papel antigo e madeira polida. Minha irmã estava sentada à mesa, os dedos já se enrolando de forma possessiva em uma taça de champanhe de cristal. O advogado pigarreou e, em seguida, meus pais lhe entregaram 10 milhões de dólares. Depois, viraram-se para mim com um sorriso que cortava mais fundo do que qualquer lâmina. Vá ganhar o seu próprio dinheiro, disseram. As palavras não apenas me atingiram, elas queimaram. Cada olhar na sala se voltou para mim, e pude sentir o peso de seus julgamentos silenciosos. Minhas mãos permaneceram no meu colo, mas minha mente já se movia em direção a um futuro que eles não podiam prever. Não disse uma palavra. Aquele dia, aprendi que o silêncio costuma ser mais afiado do que qualquer explosão. A voz do advogado arrastava-se sobre fundos, implicações fiscais e a transferência formal de bens. A risada da minha irmã, suave e presunçosa, se infiltrava entre as frases como uma faca em seda. Ela nem se esforçava para esconder seu triunfo. Meus pais evitavam meu olhar, folheando documentos como se a tinta fosse mais importante do que a filha sentada à sua frente. Eu os observei em resposta. O cabelo do meu pai, antes grosso, agora era um penteado severo. As pérolas da minha mãe brilhavam sob o lustre, tão frias quanto o olhar que ela me dirigia. Quando o último papel foi assinado, minha irmã recostou-se na cadeira, com a taça de champanhe na mão, e soltou: "Acho que isso torna as coisas oficiais." Eu sorri, um sorriso pequeno e controlado: "Sim, torna." A sala silenciou. Levantei-me e peguei meu casaco, que estava sobre o encosto da cadeira. Meus movimentos foram intencionais, sem pressa, como se eu estivesse fechando um capítulo que nunca mais pretendia ler. O advogado olhou para mim. "Senhorita Mendes, gostaria de uma cópia do..." "Não," eu o interrompi gentilmente. "Não vou precisar." Caminhei em direção à porta, meus saltos abafados pelo carpete espesso. Quando cheguei ao limiar, senti os olhos da minha irmã sobre mim, pesados com a satisfação de alguém que acredita ter vencido. Não lhe dei a cortesia de olhar para trás. Lá fora, o sol do final da tarde se punha no horizonte, pintando a paisagem urbana com tons de cobre e sombras. O ar tinha um gosto de fumaça de escapamento e inverno precoce. Fiquei na calçada por um momento, deixando o frio se instalar nos meus ossos, me enraizando. O que me movia não era a raiva, mas sim a clareza. Eles pensavam que haviam fechado o livro sobre mim naquele dia. Mas eu sabia que não. Aquilo era apenas o prefácio. Quando o carro parou, entrei no banco de trás, o couro gelado em minha pele. "Para onde, senhora?" perguntou o motorista. Eu lhe dei o endereço. Não era de um apartamento, nem de qualquer lugar que eles soubessem que eu morava, mas de um escritório com meu nome na porta, um lugar que eles não sabiam que existia. Observei a cidade passar rapidamente, com um leve sorriso nos lábios. Eles me disseram para ganhar o meu próprio dinheiro. Eu já tinha feito isso. As portas do elevador se abriram no 34º andar, revelando um saguão tranquilo com uma vista panorâmica da cidade. Uma recepcionista olhou para cima, e seu rosto se abriu em um sorriso profissional. "Boa noite, senhora Mendes", ela disse. Apenas balancei a cabeça e passei por ela em direção ao meu escritório. Janelas do chão ao teto, móveis minimalistas e o zumbido suave das máquinas na sala do servidor ao lado. Minha mesa estava vazia, exceto por uma única moldura de prata com a foto de uma pequena cidade costeira ao amanhecer. O lugar para onde eu havia ido me reconstruir depois que minha família deixou claro que eu não era nada para eles. Pendurei meu casaco, liguei o computador e comecei a revisar os relatórios trimestrais. Os números sempre foram minha linguagem silenciosa, aquela que meus pais nunca se importaram em entender. Eles valorizavam a ostentação e as aparências. Eu valorizava a precisão e os resultados. 7 anos atrás, saí de suas vidas com nada além de um notebook de segunda mão e um porão alugado. Eu trabalhava em 2 empregos. Durante o dia, como analista júnior em uma pequena firma de investimentos, à noite,
Fazia trabalhos de programação freelance para clientes que não sabiam ou não se importavam com meu sobrenome. Os dias se transformaram em anos, mas cada noite de trabalho me ensinou a ler o mercado, a identificar mudanças antes que acontecessem, a transformar $1.000 em 10.000 sem exibir isso nas redes sociais. Naquela noite, os relatórios confirmavam o que eu já sabia: minha empresa acabará de fechar um negócio que nos colocaria entre as 5 maiores firmas da região. Silenciosamente, sem manchetes ou aplausos, eu havia construído algo que meus pais jamais poderiam comprar, uma independência que não poderia ser tirada de mim. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu diretor de operações: jantar com cliente confirmado para amanhã. Localização enviada para sua agenda. Digitei uma breve resposta e me recostei na cadeira. A ironia não me passou despercebida. O jantar de amanhã seria no mesmo restaurante luxuoso onde meus pais haviam se esquecido de me convidar para a festa de noivado da minha irmã. Naquela época, eu estava com meu ego ferido, bebendo uma taça de vinho barato, sozinha em meu apartamento. Amanhã, eu seria a anfitriã. Fiquei junto à janela, observando as luzes da cidade acenderem, uma por uma. Em algum lugar lá fora, minha família provavelmente estava celebrando sua última vitória, sem saber que o chão sob seus pés já havia se movido. Eles pensavam que me haviam deixado para trás, mas eu estava anos à frente. Na manhã seguinte, eu estava no meio de uma revisão de orçamento quando minha assistente me chamou. "Tem alguém aqui para te ver", ela disse, em tom cauteloso. "Ela diz que é urgente." Franziu a testa. "Quem?" Houve uma pausa. "Sua mãe." Por um momento, o único som na sala foi o zumbido suave da ventoinha do meu computador. Eu não a via há anos. Não desde a leitura do testamento. Eu poderia ter mandado minha assistente a dispensar, mas em vez disso, fechei o arquivo na tela e disse: "Deixe entrar." A porta se abriu, e lá estava ela, impecavelmente vestida, com pérolas no pescoço e o mesmo perfume que eu lembrava da infância. Ela avaliou o escritório com um rápido olhar, escondendo qualquer surpresa que pudesse ter sentido. "Ana", ela disse, como se o nome soasse estranho em sua língua. "Mãe", respondi, com a voz neutra. Ela se sentou sem ser convidada, cruzando as pernas. "Sua irmã vai se casar", ela disse, como se a notícia fosse de última hora. "Estamos organizando um jantar amanhã para a família e convidados importantes." Ela hesitou. "Gostaríamos que você estivesse lá." Era quase hilário. Anos de silêncio, e agora eles me queriam à mesa da qual uma vez se certificaram de que eu não poderia me aproximar. Inclinei a cabeça levemente. "Por que agora?" Seus olhos cintilaram por um segundo. "Significaria muito para sua irmã." Não me dei ao trabalho de apontar a mentira. "Tudo bem", eu disse, recostando-me. "Me mande os detalhes por mensagem." O canto de sua boca se contraiu. Talvez de irritação, talvez de alívio. Ela se levantou, deu uma última olhada na sala e saiu sem mais uma palavra. Quando a porta se fechou, exalei lentamente. Eu não era ingênua o suficiente para pensar que aquilo era uma trégua. Era uma jogada deles, uma tentativa de controlar uma narrativa na qual eu ainda nem havia entrado. Mas eles não sabiam que o jantar já estava na minha agenda. Não como uma obrigação familiar, mas como um compromisso com um cliente. Isso significava que amanhã eu não chegaria como a filha que eles desprezaram. Eu chegaria como a pessoa que estava assinando os contratos que mantinham o próprio restaurante em funcionamento. Enquanto o sol se punha no horizonte naquela noite, pensei sobre a disposição dos assentos, as apresentações, a forma como os olhares mudariam quando meu nome fosse anunciado em um contexto diferente do que eles jamais tinham ouvido. Eles haviam construído um mundo onde eu não pertencia. Amanhã, eu entraria nele e seria a dona do lugar. A área do manobrista do restaurante brilhava sob luzes douradas e suaves. Saí do carro preto, o frio do início da noite roçando a minha pele. O maitre me notou instantaneamente, e sua expressão se iluminou. "Senhora Mendes", ele disse calorosamente. "Sua mesa está pronta. Por aqui, por favor."
O som dos meus saltos no chão de mármore polido era firme e intencional. Pude sentir os olhos de alguns clientes voltados para mim, não por reconhecimento, mas porque a presença pode falar mais alto do que as apresentações. A sala de jantar privativa estava iluminada com uma luz âmbar quente, a longa mesa vestida com linho branco e cristal. Na outra ponta, minha família estava reunida, minha irmã em um vestido de seda marfim, meus pais sentados como anfitriões de um banquete real. A risada deles cessou quando me viram. Ana, meu pai disse, com um tom educado, mas distante. Você veio. Eu sorri levemente e peguei a cadeira vazia na ponta oposta da mesa, em frente ao homem que logo seria meu cliente. Ele se levantou, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Ana Mendes. Ouvi falar muito de você. Meus pais trocaram um olhar, a confusão pairando, mas não disseram nada. A conversa fluiu ao redor da mesa, a maior parte dela leve e superficial. Eu respondia quando falavam comigo, mantendo meu tom comedido. Observei minha irmã, que se deleitava com a atenção, soltando comentários sutis sobre seu incrível noivo e o futuro deles juntos. Era um teatro, do tipo que eles haviam aperfeiçoado. No meio do primeiro prato, o gerente-geral do restaurante entrou na sala. Ele se aproximou de mim diretamente, curvando-se ligeiramente. Senhora Mendes, o contrato está pronto para sua revisão, quando a senhora quiser. Acomodaremos quaisquer mudanças que solicite. A sala ficou imóvel. O garfo do meu pai congelou a meio caminho da boca. Minha irmã piscou, a testa ligeiramente franzida. Eu apenas assenti para o gerente. Vou dar uma olhada depois da sobremesa. A conversa tropeçou e depois recomeçou em um ritmo forçado, mas a mudança já havia ocorrido. A primeira rachadura na imagem que eles tanto se esforçaram para manter. Eu não forcei a barra. Ainda não. Às vezes, o movimento mais eficaz é deixar o silêncio fazer o trabalho. E naquele silêncio, pude sentir o controle começando a pender para o meu lado. Quando o prato principal chegou, a máscara de cortesia da minha irmã já começava a se desfazer. Ela se inclinou para a frente, com a voz alta o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Então, Ana, o que exatamente você faz hoje em dia? Ainda está se encontrando na vida? O ataque estava disfarçado de doçura, mas a intenção era a mesma de sempre, me reduzir a garota a quem disseram para ganhar o seu próprio dinheiro. Não me apressei em responder. Em vez disso, peguei minha taça de vinho, deixando a pausa se estender. Eu administro uma firma de aquisições privadas, eu disse, finalmente, com o tom firme. Identificamos ativos subvalorizados e os reestruturamos para a estabilidade a longo prazo. O noivo dela riu levemente. Parece técnico. Antes que eu pudesse responder, o homem à minha frente, a própria razão de eu estar ali, falou, técnico, sim, mas lucrativo. A firma de Ana é a que está adquirindo o portfólio que inclui este grupo de restaurantes. Todas as cabeças se viraram para mim. A mandíbula do meu pai se apertou. Você está comprando a participação majoritária. O homem confirmou, como se fosse a coisa mais comum do mundo. A equipe dela já cuidou de 2 de nossas principais propriedades. Esta será a terceira. As palavras pairaram no ar como uma corda de arco esticada. Minha irmã piscou rapidamente, os dedos apertando a taça. Que interessante, minha mãe conseguiu dizer, embora seu sorriso não chegasse aos olhos. É negócio, eu disse suavemente, pousando minha taça. E os negócios têm um jeito de cruzar caminhos com o passado. O gerente-geral reapareceu ao meu lado, segurando uma pasta de couro. Quando estiver pronta, senhora Mendes. Olhei para minha família e peguei a pasta. Minha caneta se moveu pela página final, a tinta escura e intencional. Quando devolvi a pasta, o sorriso do gerente se ampliou. Parabéns, ele disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. É oficial. Em algum lugar na sala, uma rolha de champanhe estourou. O som parecia ecoar. Meus pais estavam imóveis. O equilíbrio da noite havia mudado irrevogavelmente.
recostei-me, deixando um momento respirar. Eles me queriam ali para interpretar um papel. Em vez disso, eu havia reescrito a cena inteira, e ainda não havia terminado. Os pratos de sobremesa estavam sendo limpos quando o sommelier do restaurante entrou com uma garrafa aninhada em seus braços como um artefato inestimável. Ele se aproximou da nossa mesa, dirigindo-se primeiro ao cliente ao meu lado. Conforme seu pedido, senhor, preparamos o vinho de 1982 para esta noite. Cortesia da senhora Mendes. Alguns das mesas próximas olharam para o som do nome do vinho. Os olhos do meu pai se voltaram para os meus. Você trouxe isso? Eu o possuo, respondi, simplesmente. Aquisições de adegas vêm com certos privilégios. O sommelier abriu a garrafa com precisão cerimonial, derramando um pouco no meu copo primeiro. O aroma de carvalho envelhecido e frutas silvestres escuras subiu, rico e inconfundível. Tomei um gole lento, saboreando-o, não apenas pelo sabor, mas pelo silêncio que se seguiu. Foi minha irmã quem o quebrou. Então, todo esse tempo, enquanto pensávamos que você estava. Ela se conteve, mordendo a palavra. Lutando, eu completei, em tom calmo. Essa é a questão com as suposições. Elas geralmente servem a quem as faz, não a quem está sendo julgado. O cliente riu, olhando para mim com admiração. Ana, quando a diretoria soube que você assumiria, eles chamaram isso de a decisão mais inteligente que tomamos em anos. As palavras foram casuais, mas o impacto foi cirúrgico. Meus pais se mexeram nas cadeiras, o peso total da noite começando a pressioná-los. Alguns convidados começaram a sussurrar. Pude sentir a correnteza na sala mudar. Isso não era mais apenas um jantar em família. Havia se tornado um palco público. Inclinei-me ligeiramente para a frente, apoiando as mãos na toalha de mesa. Não vim aqui para me vangloriar, disse baixinho. Mas também não vim para ficar sentada em silêncio na sombra que vocês criaram para mim. O gerente-geral retornou uma última vez, colocando um envelope em relevo na minha frente. O pacote de boas-vindas para a nova proprietária, ele disse, com uma sutil reverência. O garfo da minha irmã bateu no prato. Os lábios do meu pai se entreabriram, como se quisesse falar, mas nada saiu. Deslizei o envelope para o lado sem abri-lo, deixando-se confrontarem com o conhecimento do que aquilo significava. O poder que eles outrora mantiveram com tanta força havia escapado, pedaço por pedaço, cruzando a mesa e caindo em minhas mãos, e a noite ainda não tinha terminado. O tilintar de talheres e o murmúrio baixo de conversas começaram a se elevar novamente, mas havia uma tensão agora, uma consciência coletiva de que algo havia mudado. O cliente ao meu lado empurrou a cadeira para trás e se levantou, taça na mão. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz ecoando facilmente pelas mesas. Se me permitem um momento. A sala silenciou. Até os garçons pararam seus movimentos. Não é sempre, ele continuou, que tenho a oportunidade de testemunhar uma transição de negócios conduzida com tanta precisão e discrição. Hoje à noite marca a mudança oficial de propriedade para todo este grupo de restaurantes, e a nova proprietária majoritária é... Ele se virou para mim com um sorriso que era em partes respeito e orgulho. Ana Mendes. Foi como se cada som na sala congelasse no ar. Garfos pairaram sobre pratos, taças pararam no meio do gole. O rosto dos meus pais perdeu a cor. Os lábios da minha irmã se abriram como se quisessem formar um protesto que ela não conseguia vocalizar. Uma onda de murmúrio se espalhou entre os convidados, meu nome repetido em tons sussurrados e incrédulos. Eu me levantei, não apressadamente, mas com a mesma calma comedida que eu tinha desde que entrei. Obrigada, disse, com a voz firme. Isso não é apenas um negócio para mim. É sobre construir algo que dure, algo resiliente. Deixei meu olhar mover-se deliberadamente pela sala, pousando brevemente em minha família. E às vezes, as pessoas que menos se espera são as que podem fazer isso acontecer. Um aplauso educado começou, tímido no início, depois crescendo à medida que mais convidados se juntavam.
O som era algo físico, empurrando contra a hierarquia cuidadosamente curada que minha família havia construído para si mesma por anos. As mãos do meu pai repousavam rígidas sobre a mesa. Minha mãe olhava para todos os lugares, menos para mim. Minha irmã tentou forçar um sorriso, mas ele tremeluziu como uma vela ao vento. O gerente-geral se aproximou com uma elegante pasta preta. Se desejar, Senhora Mendes, podemos transferir seu escritório particular para a suíte no andar de cima na próxima semana. Suas palavras foram altas o suficiente para as mesas mais próximas ouvirem. Inclinei a cabeça. Vai ficar ótimo. Do canto mais distante, um fotógrafo, aparentemente a postos para outro evento, tirou uma foto. O flash capturou o momento em um relevo nítido, eu, de pé, taça na mão, e minha família sentada, ainda absorvendo a realidade de que a garota que eles haviam desprezado agora era dona do chão sob seus pés. O aplauso diminuiu, substituído por uma corrente de conversa que eu não precisava ouvir para entender. A narrativa havia mudado ali, naquele momento, na frente de todos. Voltei a me sentar, com o pulso firme. Aquilo não era sobre vingança, não totalmente. Era sobre retomada, sobre recuperar o espaço que me disseram que eu não merecia. E a julgar pela forma como eles agora evitavam meu olhar, eles entendiam isso melhor do que ninguém. O resto da noite se moveu em fragmentos, conversas meio ouvidas, o tilintar ocasional de talheres e as tentativas forçadas de conversa fiada da minha família que se dissolviam antes de chegarem aos meus ouvidos. O equilíbrio de poder havia mudado, e todos nós sabíamos disso. Quando o café foi servido, agradeci ao cliente e ao gerente-geral e me levantei. Minha cadeira raspou suavemente no chão, mas poderia ter sido um trovão. Meu pai olhou para cima, mas não falou. O olhar da minha mãe permaneceu fixo em sua sobremesa intocada. Coloquei meu guardanapo de linho cuidadosamente sobre a mesa. Foi bom ver todos vocês, eu disse, com o tom firme, nem quente nem frio, apenas final. Tenho uma reunião cedo amanhã. A voz da minha irmã se quebrou ao dizer meu nome, Ana. Olhei para ela, não com raiva, mas com a calma de quem finalmente parou de buscar aprovação. Você não precisa dizer nada, eu lhe disse. Você já disse o suficiente anos atrás. Por um momento, houve apenas silêncio entre nós, pesado com tudo o que não havia sido dito por tanto tempo. Então me virei, caminhando em direção à saída. O suave zumbido do restaurante inchou atrás de mim, as conversas recomeçando agora que a cena havia passado. Lá fora, o ar estava fresco, com um leve cheiro de chuva. Meu motorista se adiantou para abrir a porta do carro, mas parei na calçada, olhando para o brilho das janelas do restaurante. Em algum lugar lá dentro, minha família estava sentada no mesmo espaço que eles um dia acreditaram ser seu para governar, agora firmemente sob meu controle. Não era triunfo que eu sentia. Era libertação. Os anos de ser desprezada, subestimada e excluída haviam terminado não com uma discussão gritada ou uma cena dramática, mas com uma assinatura, um contrato e uma recusa firme em ser diminuída. Entrei no banco de trás, fechando a porta atrás de mim. Enquanto o carro se afastava, deixei as luzes da cidade se transformarem em riachos dourados e prateados contra o vidro. Pela primeira vez em anos, eu não estava pensando no que eles haviam tirado de mim. Eu estava pensando no que eu havia construído para mim mesma, e isso valia mais do que qualquer herança. Obrigada por ouvir a história de Ana. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.